Boa noite a todos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Aqui estamos para uma conversa essa noite, na qual vamos buscar compreender um pouco mais sobre a lei divina ou natural. Vamos iniciar com a rápida prece, rogando que a luz do Divino Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as horas, habite aqui no meio de nós nesse momento, nos dando a inspiração, a sabedoria, o discernimento para podermos assimilar o que for possível, o que for útil a cada um de nós em nossas caminhadas, em nossas vidas, em nosso dia a dia. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos falar da lei natural, ou a lei divina, a qual está contida no Livro dos Espíritos, sendo que, como nós sabemos, o Livro dos Espíritos está dividido em 4 livros. No livro 1 é abordado a questão das causas primárias. Já no livro 2 nós temos a abordagem sobre o mundo dos espíritos, o mundo espírita. No livro 3 nós temos as leis morais e no livro 4, por último, temos a questão das esperanças e consolações. Então esse nosso assunto ele vai estar justamente localizado no livro 3, que é o que vai falar das leis morais. Então nós vamos iniciar falando um pouco o que vem a ser uma lei, para que a gente possa ter uma ideia mais concreta do que vem a ser essa lei divina, essa lei natural, essa lei que vamos perceber que é uma lei que prima pela perfeição. Então, uma lei, podemos dizer de uma forma simples e direta, que ela é um conjunto de normas, que geralmente é elaborado por um conselho superior, por pessoas que estão, digamos, qualificadas para aquela atividade. Aí nós temos vários exemplos no nosso dia a dia. O mais conhecido é a Constituição, que é esse conjunto de leis que cada país tem em sua diretriz. Nós, por exemplo, temos a nossa Constituição, que inclusive em 1988 teve uma grande reformulação, né? É a que atualmente está em vigor no nosso país. Temos a Constituição Americana, que é uma das mais estudadas e uma das mais reconhecidas como uma espécie de parâmetro, porque é uma lei que muito pouco muda, uma lei muito estável. São poucos itens e há anos que ela é trabalhada de forma como foi gerada, sem mudanças. Ao contrário de nossas leis, por exemplo, no Brasil, onde as mudanças são constantes, são decretos, são medidas provisórias, são leis regulamentares, enfim. E é mais ou menos por aí. Mas aí as leis nem sempre foram assim. Nós estamos falando do nosso panorama atual. Mas, se formos buscar na história como foi que a lei chegou até aqui, vamos ver que na antiguidade, lá no primitivismo, a lei que imperava era a lei do mais forte. Não tinha essas regras de boa vizinhança, essas regras de boas relações sociais. Era o mais forte que mandava, era o mais forte que predominava naquela sociedade primitiva. Mas com o passar dos anos, com o passar dos séculos, foram séculos e séculos, percebeu-se que essa lei não era adequada a uma relação de convivência, porque os seres acabavam se autodestruindo ou um dominando o outro, enfim, sempre alguém saía muito prejudicado. Então, começou-se a estudar as formas de convivência com leis mais adequadas. E aí veio toda
esse encadeamento de leis que até chegarmos aos dias de hoje, onde temos leis bastante detalhadas sobre tudo que nós imaginarmos no nosso dia a dia. Na nossa abordagem de hoje, nós queremos falar especificamente da lei divina natural. Podemos subdividir as leis em leis físicas que diz respeito à matéria. São as leis que são estudadas pela comunidade científica, pelos grandes estudiosos. Por exemplo, nós temos o Isaac Newton, que estudou a lei da gravidade, que elaborou a lei da gravidade. Nós temos a lei de causa e efeito. Nós temos a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein, que até hoje, pela sua profundidade, ainda é estudada pelos nossos cientistas atuais, na qual ainda tem muito a ser aprendido, mostrando que ele veio à frente do seu tempo, não é mesmo? E voltando agora para as leis morais, que é o nosso foco de hoje, ela vai se voltar justamente para a relação do homem com Deus e com seu semelhante. Aí nós já temos um outro campo de abordagem. Então, nessa vertente, nós podemos dizer que também houve uma evolução dessa lei, dessa relação do homem com Deus e com seu semelhante. E ela começou também lá do início pela cultuação de plantas, de animais, indo para o sacrifício também de animais, sacrifício inclusive de seres humanos. Nós vamos ver lá na frente que foi uma das coisas que mais deixou o Mestre Jesus triste, o sacrifício de animais. Ele inclusive primava pelo seu amor, pela sua admiração pelos animais. E andava, volta e meia, estava com o animal com ele, carregando no colo, fazendo um carinho. Então imagine como ele não deve ter se sentido ao ver no templo esses animais sendo sacrificados, né? Que ainda ocorria na sua época. E aí o homem foi andando nessa linha e ele também passou a adorar pedras, plantas, ídolos, vários ídolos. Lembremos os deuses gregos, são vários, né? Então, era um politeísmo com uma mistura muito grande. E isso só foi ter uma mudança assim, significativa com Moisés, quando Moisés veio trazer as primeiras noções do monoteísmo. E aí Moisés, com os 10 mandamentos, vai estabelecer um novo paradigma, uma nova visão de Deus, uma visão onde Deus é um ser único, e não você adorar animais, adorar até fenômenos da natureza, em detrimento do divino. E a partir de Moisés, a evolução do homem tomou um outro rumo. Então, ele passa a seguir os princípios dos 10 mandamentos, e aí nós vemos lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, que eles vão definir justamente o que são as leis divinas ou naturais. Essa é a pergunta que Kardec vai fazer à espiritualidade, a qual eles vão responder com muita propriedade que se trata de leis de Deus. As leis divinas são leis de Deus. E aí a gente lembra que Jesus falou que não ia nos dizer tudo na sua época, nos dizendo que viria um complemento posterior, que foi o Consolador prometido. E lá na codificação kardeciana, percebemos que ele trata realmente com uma profundidade esse assunto. Quando ele mostra que a lei de Deus, ela mostra como o homem ser feliz. Mostra como o homem ser feliz e o que deve ou não deve fazer. Então, observemos que só por esses 2 itens
seria suficiente para a humanidade viver em paz e harmonia, não é mesmo? O quão simples não seria se nós seguíssemos esses dois elementos, o que deve ou não fazer, e vamos ser felizes. Não precisaríamos de mais nada nas nossas vidas. E ele também vai dizer na questão 615 que as leis são imutáveis, são eternas e imutáveis. Então elas valem aqui, elas valem em outro planeta, elas valem nesse estágio de evolução, no estágio de evolução mais avançados. Em qualquer situação, as leis divinas, elas são imutáveis. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estudou as leis morais, porque ele sabia, lá Kardec nas suas pesquisas, e a equipe de espíritos que o auxiliou naquele trabalho maravilhoso, que essas eram as leis mais importantes a serem estudadas, a serem exploradas pelo ser humano. E nós precisamos também entender que quanto mais o homem aproxima as leis, nossas leis humanas, da lei divina, mais ele se aproxima de Deus. Mas nós vamos perceber também que as leis divinas, apesar, lá na questão 797 do Livro dos Espíritos, é feita uma pergunta interessante. Kardec pergunta o seguinte: como reformar as leis? E eles, com muita propriedade, vão dizer que, principalmente pela influência de pessoas que trabalham pelo bem na alavancagem do progresso. Essas pessoas têm um papel importantíssimo no progresso da humanidade. Não só o progresso do ponto de vista do mundo físico, como principalmente espiritual. E os exemplos que nós temos são diversos. Um Martin Luther King, por exemplo, que deu a sua vida por uma causa, mas logo em seguida as leis americanas de segregação racial foram revistas. Teve um impacto enorme na sociedade americana, apesar de sabermos que ainda hoje temos alguma dificuldade nessa área do racismo, né? Podemos falar também do Gandhi. Gandhi, que na sua luta para libertar a Índia do domínio inglês, trabalhou silenciosamente, sem armas e sem força, mostrando que a humanidade não precisa desses elementos para se libertar do jugo dos outros. Também, infelizmente, acabou sendo assassinado. Então a gente percebe que o sacrifício dos irmãos que vêm à Terra trazer essas contribuições são enormes, são significativos. E hoje nós perguntamos quais os elementos que nós temos para também fazermos parte dessa mudança. Afinal de contas, nós estamos inseridos nessa sociedade. E um elemento muito importante, talvez o mais importante hoje, para promover essas grandes revoluções, é justamente a educação. É na educação que nós vamos buscar muito mais do que o intelectualismo. O próprio Kardec, na sua sabedoria, vai dizer que a educação é uma arte. A educação não é só o conhecimento. O conhecimento ele é importantíssimo em nossas vidas, nos ajuda muito, mas precisa ser mais do que isso para transformar a sociedade. Ele precisa trabalhar também na educação, precisamos trabalhar o sentimento. Esse sentimento que nós vamos, com ele, ajudar a transformar as pessoas. Podemos dizer que as leis em si próprias, elas não transformam as criaturas. Não são suficientes para isso. As pessoas costumam dizer que no Brasil as leis são perfeitas. Então, por que não funciona perfeitamente? Porque não é só de lei que funciona a sociedade. A sociedade ela tem que ter a convicção, tem que ter a maturidade para cumprir as leis. Senão elas servem como um mero instrumento, às vezes até de dominação. Então,
avançando, podemos dizer que nossas leis, ela não fala, por exemplo, de como sermos caridosos, de como podemos amar o próximo, de como podemos perdoar, de como podemos ser útil à sociedade, ajudando os mais necessitados a caminhar. Não conheço nenhuma lei que pregue esses princípios. Mas aí nós percebemos que Jesus, quando veio trazer essa proposta libertadora, o seu evangelho é uma proposta libertadora, ele vai nos dizer, primeiro ele escreveu através de 4 colaboradores. Por que ele fez isso através de 4 colaboradores? Para que não restasse dúvida da sua mensagem. Um só poderia se equivocar, mas teve 4 versões, 4 irmãos que contribuíram para tornar esse seu código de amor e sabedoria até hoje tão respeitado, tão estudado, tão admirado pelas pessoas que admiram a proposta do Cristo. E aí ele vai ainda mais além, porque Jesus sempre vai mais além. Primeiro ele veio vivenciar, ele veio mostrar na prática como é que funciona a sua proposta de amor, de libertação, de paz, através de uma abnegação, de um sacrifício enorme. E aí ele vai nos dizer ainda mais, para os que acham que o seu evangelho é complexo, sabemos que não é, porque o evangelho de Jesus é construído inclusive com parábolas, para justamente facilitar o entendimento. Mas para os que ainda acham difícil, ele disse, bom, eu vou fazer o resumo do resumo, eu vou fazer o suprassumo para vocês, eu vou resumir a lei e os profetas em 2 frases, porque aí ninguém pode dizer que não entendeu a minha mensagem. E aí ele, com aquela famosa frase que todos nós conhecemos, e se resume ao seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha como é tão simples, objetivo, direto, sua proposta. Será que alguém não compreenderia essa mensagem tão simples? E aí, nós buscando Emmanuel, com toda a sua sabedoria, lá no seu livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41, Emmanuel vai nos dizer que essa proposta do Cristo, ela não é novidade. Não foi uma novidade trazida por ele. E ele vai buscar no seu estudo profundo várias nacionalidades que antes do Cristo já defendiam esses princípios, cada uma da sua forma, cada uma com a sua linguagem específica, mas no fundo dizendo a mesma coisa. Se não, vejamos, ele vai chegar lá, por exemplo, os gregos diziam o seguinte: não façais ao próximo o que não desejais receber deles. Observe que apenas é uma questão semântica, mas a mensagem é parecida com a do Cristo. Inclusive, também temos os egípcios conhecidos pela sua sabedoria, pelo seu povo antigo, de grandes feitos que a humanidade até hoje admira, vão dizer o seguinte: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Observe que também que o sentido continua igual. E vem ainda os hebreus. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Continua com o mesmo sentido. E nós vamos buscar, ele buscou inclusive nos romanos. Os romanos, quem diria, né? Que fez tantas atrocidades, inclusive na época de Jesus. E vão dizer o seguinte, os sábios lá de Roma: a lei gravada nos corações é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Aí a gente pergunta, qual é a dúvida que ainda temos
em relação ao que Jesus nos deixou, em relação à síntese que ele nos deixou em 2 frases. Será que ainda resta-nos dúvida do que precisamos fazer, do que precisamos praticar para sermos felizes? É uma grande reflexão que precisamos fazer. Pois, se esses princípios do Mestre já era pregado antes, muito antes dele vir à Terra, e continua sendo pregado depois, mesmo assim ainda temos uma quantidade de irmãos muito grande que ainda não percebeu a importância dessa mensagem. E aí tem um ditado que diz que as coisas aparentemente mais simples são as mais difíceis de se colocar em prática. Será que é essa questão em relação a essa lei que Jesus nos deixou, a essa lei natural, a essa lei divina, a essa lei perfeita? Simples, em 2 frases. O ser humano hoje, às vezes, vai se questionar, amar a Deus sobre todas as coisas, mas cadê Deus? Eu não vejo Deus. Na sua materialidade, no seu pensamento, apenas no mundo físico, não percebe que nem tudo é visível. A gente pode dizer a ele que ele respira. Será que ele vê o ar? Será que o ar vai deixar de existir por ele não acreditar? E em relação a Deus, tem uma pergunta lá no capítulo que se refere a Deus no Livro dos Espíritos, especificamente onde os irmãos da espiritualidade vão deixar claro que as nossas próprias leis explicam Deus, porque não há efeito sem causa. Então, se nós não construímos esse planeta, essa galáxia, esse universo, quem construiu? Claro que tem uma causa. Se não foi o homem, foi alguém. Quem seria esse alguém? Justamente o nosso Deus. E ainda em relação, porque Jesus ele foi tão minucioso que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí, se o irmão ainda acha isso complexo, abstrato, ele disse o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, ou seja, é a mesma coisa, serve também do mesmo jeito, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí a pessoa não pode dizer que não entendeu. A pessoa não pode dizer que isso é abstrato, porque isso aí está na sua vida prática, está no seu dia a dia, está na sua vivência. Então, ele aí agora não tem mais esse argumento. Aí agora ele pode até, como diria no popular, se auto-sabotar, que é o que muitas vezes, infelizmente, ainda praticamos em nossas vidas. Um exemplo prático, uma pessoa... Os fumantes que me corrijam se eu estiver errado, a pessoa que aderiu ao fumo, geralmente ela o fez ou por influência da mídia ou de amigos, entre aspas. Mas na sua consciência, ela sabia que aquilo ali era errado. No entanto, ela fez. Então, hoje, a reflexão que precisamos hoje levar conosco é a seguinte: nunca devemos deixar de observar a nossa consciência. Nunca podemos deixar de ouvir a nossa consciência. Ela nunca vai nos trair. Podemos perceber isso no nosso dia a dia, todas as vezes que algo nos disse assim, não faça isso, e nós fizemos. Foi a nossa consciência nos chamando a atenção. Mas às vezes não ouvimos. E quando nós ouvimos, nós percebemos que ela tem razão sempre. Então, meus amigos, a proposta que eu quero deixar hoje para todos nós é essa: que possamos cada vez mais ouvir a nossa consciência, porque ela não nos engana. Ela jamais vai nos trair. Ela quer o nosso bem. Ela é a nossa referência. Ela nos ama. Mais do que tudo. Então, agradeço a todos pela atenção. Desejo que a paz de Jesus continue nos abençoando. E vamos fazer uma rápida reflexão, uma rápida meditação para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje. Fechando nossos olhos,
buscando elevar o nosso pensamento ao alto, a nossa conexão com o ser maior, a nossa conexão com o Criador da lei natural, com o nosso Deus. Ele sabe as nossas necessidades. Que Ele, nesse momento, possa abraçar a cada um de nós com seu amor infinito. Que Ele, nesse momento, possa acolher as nossas súplicas, possa acolher as nossas ansiedades, esses momentos desafiadores que passamos atualmente, possa nos trazer a sua paz, nos trazer a sua harmonia, nos inspirar a sermos, como disse a doutrina espírita muito bem, pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo maior aqui na Terra, sermos pessoas melhores, como disse o mestre Kardec. E aí estaremos cumprindo o nosso objetivo evolutivo, estaremos em sintonia com a lei divina, buscando 3 elementos tão essenciais nessa busca: o conhecimento, o autoconhecimento e o amor ao próximo. Estaremos seguindo certamente os passos do Divino Mestre Jesus, se estivermos praticando esses elementos. Então, que a paz de Jesus, nosso Mestre de ontem, de hoje e de sempre, continue nos abençoando, nos protegendo, nos inspirando e nos fortalecendo para continuarmos seguindo os seus ensinamentos maravilhosos de amor, de paz e de harmonia. Muita paz, meus irmãos. Fique com Deus.